Boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados, conectados aí no YouTube. Sou Leonardo, estamos iniciando agora os estudos desta noite com o Pronto-Socorro Espiritual Frei Fabiano de Cristo, Maria do Pão, Pronto-Socorro Ismael Ramos das Neves, o Núcleo Espírita Providência Chico Xavier e a Casa Ceareiros de Francisco de Assis, com o tema Dialogando com os Espíritos, Prática da Medicina da Alma, com o expositor, nosso irmão Assis. Os facilitadores hoje da sala, Amadeu, Lúcia, Nacilda e eu, Leonardo. A prece inicial será comigo, após eu anunciar os avisos dos nossos estudos, a mensagem com Nacilda, a prece final com Lúcia Motelli. Se inscreva aí no nosso canal no YouTube e ative o sino para estar recebendo os nossos estudos ao vivo. Os avisos. Inicialmente, a Casa de Caridade São Francisco de Assis, ela tem os estudos segunda, quarta e sábado, no horário das 8h15. Aí pelo aplicativo Zoom. Domingo, nós teremos o estudo com a nossa irmã Lúcia, uma live solidária aí, tá? Para contribuir com as nossas grávidas, certo? Com doações de fraldas. Então, domingo, às 18 horas, aqui no YouTube, estaremos com essa live solidária. Os nossos estudos comuns, eles são segunda a sexta de manhã, com o Livro dos Médiuns, às 16 horas com assunto livre, de segunda a sexta, e à noite de segunda a sábado, com assunto livre, sendo um sábado pelo Google Meet com o nosso irmão Erinaldo. A evangelização infantil, às 10 horas, aos domingos, também pelo Google Meet. Se inscrevam aí no nosso Facebook e recebam esses noticiários que a gente... e esses avisos que nós encaminhamos. Iniciaremos agora a prece final. Fechemos nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos ao nosso Pai e rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. E no lugar da Ave Maria, vou recitar a oração de Maria do Pão. Vinde, alma caridosa, a quem tem fome, alimentar. Dai-lhe um pão e uma rosa, para a fome saciar. Com amor e humildade, despida da coroa. Vestida de caridade, ouve a voz que em ti ecoa. Jesus Cristo assim falou. Te destes de princesa, Mãe Maria te mandou para ser a mãe da pobreza. Vem, pequena rosa, Isabel de Aragão, transforma o pão em rosa, é simples Maria do Pão. Minha irmã Nacilda, a mensagem com você. Nesse instante, os internautas, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que possamos ter nessa noite maravilhosa de 2 de julho de 2021 um ótimo estudo, de muita paz, muita sabedoria. E hoje eu vou passar uma mensagem de Miramês, que o tema hoje é Dialogando com os Espíritos. Então eu vou fazer uma mensagem aqui de Miramês, já dentro já do tema. Ao conversares
como desencarnado, na forma de incorporação, muitos outros estão ouvindo o diálogo, recolhendo também as orientações que lhes servirem. E ainda mais, processam-se uma troca de energias no momento das conversações. Energias essas que têm a marca dos sentimentos, na evidência das conquistas. Pede a Jesus, na hora do intercâmbio, com as entidades desencarnadas, para expirar, sem esqueceres, dos benfeitores que te assistem. O resto é a própria natureza que te atende de acordo com tua disposição interna. Confia em Deus, que o nosso irmão que te ouve sairá confortado e renovado nas suas qualidades, ficando com isso mais fácil o nosso trabalho com ele. Eu tirei dessa mensagem de Miramês, tirei só esse parágrafo, que para não ficar muito comprido, né? Tem mais, mas eu tirei mais aqui, esse que é mais, que está dentro mesmo do tema aí do nosso irmão Assis, que ele vai expor daqui a alguns minutos. E como diz aqui, né? A nossa conversa com o desencarnado, né? Com o nosso diálogo com os nossos irmãos. E sempre as orientações que sempre chega para nós, que nesse momento de diálogo com os nossos irmãos, quando a gente entra em sintonia com o alto, né? Não esquecendo que nós também estamos sendo amparados pelos nossos benfeitores, pelos irmãos que nos assistem, que nos ajuda nessa caminhada. Então, é sempre nos conselhos e as orientações que sempre passam para nós, é que buscamos sempre estar em boas sintonias, em harmonia conosco mesmo, para que, num momento como esse, de diálogo com os nossos irmãos, a gente possa passar o melhor para eles. Porque muitas vezes essa comunicação que a gente está tendo, essa conversa que a gente está tendo com esse irmão, esse diálogo, aquele irmão precisa ouvir, e a gente precisa ter o conhecimento e saber como conversar para que quando aquele irmão ele partir, ele levar uma coisa boa, né? Então, a mensagem de hoje, eu queria era falar só esse parágrafo aqui de Miramês, e passando para o nosso irmão Assis, para que ele possa ser muito feliz na sua explanação desse trabalho, dessa noite maravilhosa. Que Jesus te abençoe, meu irmão, e a todos nós da sala, e todos que estão nos assistindo nesse momento. Muita paz e luz. Amados irmãos, boa noite. Que a paz de Cristo possa estar no coração de cada um de nós. Antes de nós fazermos aqui a nossa viagem, né, dialogando com os nossos irmãos, Espírito da gente, vamos passar a palavra para o nosso irmão Amadeus. Cumprimentemos o nosso irmão e todos que fazem os ceareiros, né, lá Francisco Xavier de Potengi. Uma palavra para o nosso irmão Amadeu Ferreira. Uma boa noite. De todos que aqui estão na sala, sejam bem-vindos ao nosso grupo, para toda quinta-feira estarmos aqui presentes para poder conversarmos sobre a divulgação da ciência espírita. Boa noite, Assis, boa noite, Leonardo, nossas irmãs Nacilda e Lúcia e todos esses irmãos que nos acompanham nesta noite, que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continuem nos envolvendo sempre. E vamos devolver a palavra ao nosso irmão Assis, porque estamos ansiosos pelos ensinamentos que advirão dessa palestra. E que Deus lhe abençoe, meu querido irmão. Muito obrigado. Então, vamos lá. O tema que nos foi colocado hoje à noite
dialogando com nossos irmãos, Espírito é gente, está pautado para a gente entender que é uma prática da medicina da alma, inclusive preventiva, porque no momento que nós estamos aqui tecendo um comentário a respeito dessa possibilidade, né, sabendo que nós vamos voltar à pátria espiritual, como é que nós podemos voltar melhor? Olha aí, lá nós vamos encontrar situações adversas e como nós vamos contar aqui os casos que já aconteceram. E diante das experiências que já foram, digamos assim, consideradas passadas, mas é sempre presente, né, nós podemos tirar proveito da lição. Bem, esse ensinamento de hoje, nós vamos buscar uma fonte, né? Tem que ter a fonte. Buscamos a fonte como foco principal, a qualificação, né, do mundo espiritual, onde nosso irmão Allan Kardec teve a possibilidade e justamente venceu os obstáculos para poder deixar conosco essa possibilidade desse estudo. Está na questão 237 a 257, do capítulo 6, Vida Espírita, onde trata sobre ensaio teórico sobre sensações dos espíritos. Está lá. Então, ali, compreendendo bem aquela passagem que está escrita naquele livro, chama-se umbral. Na verdade, aquilo ali é umbral. Ou seja, como é que a gente pode administrar o umbral? Não é? Que é o nosso estado de consciência. Também uma mensagem de esperança para todos que não estão nos ouvindo, né, aqui no plano físico e no plano espiritual. Vamos buscar a mensagem de atendimento aos necessitados, com esperança, dando essa esperança, através do nosso irmão Hermínio Carlos Miranda, do livro Diálogo com as Sombras. Ele diz o seguinte: aquele que odeia, muitas vezes, já está maduro para o perdão. Basta uma palavra serena de esclarecimento, um gesto de tranquila compreensão para libertar não apenas o seu espírito da tormenta do ódio, mas também o irmão que lhe sofre as agressivas vibrações provocadas por antigas mágoas. Então, veja, nós colocamos aqui uma situação que mais dificuldade para entender que muitas coisas às vezes acontecem fúteis, banais, menos do que isso, e são resolvidas. Mas ele coloca aqui uma esperança para a solução de vários outros problemas que nos afligem. Pode passar, Leonardo. Bom, uma pergunta que não pode deixar de ser feita, e para poder a gente entender o que nós queremos chegar, é essa que está na tela de vocês. Após a morte do corpo físico, os seres espirituais podem se comunicar? Isso tem muita gente em casa, viu, Amadeus, que se pergunta, será que realmente eu posso conversar com meus entes queridos? Porque o pessoal tem uma mania de dizer que perdeu. Ninguém perde nada. Na verdade, aqui é uma passagem. E que a gente, nessa vida, como disse o nosso irmão Chico Xavier, é uma vida de encontros, não é? De reencontro e desencontro. Mas que todo mundo vai ficar junto novamente no mesmo ambiente, que nós encarnamos ou reencarnamos no mesmo ambiente familiar para resolver as querelas, progredir juntos, não é? Esse processo de evolução espiritual. Bem, a morte está para o corpo físico. E o desencarne é puramente espiritual. Nós vamos falar aqui mais dessa questão, porque o pessoal não sabe o que é desencarnar. Desencarnar é da mente, desligar das coisas da Terra. Aí onde está o problema. Quando a gente não se porta bem aqui no ambiente físico, né, e sem um conhecimento devido, a gente parte para o retorno espiritual, para a pátria espiritual, com situações adversas que impedem a nossa consciência ficar livre. Porque nós somos consciência. Bom, pode passar. Aqui está a base do estudo. É imperativo, né? Curai os doentes. Está em Mateus 10, versículo 8. Isso que Jesus falou, né? O que Jesus determinou para os discípulos? Nós somos discípulos? Nós somos, né? Aprendizes. E é imperativo que ele diz, curai os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, né? Expulsar os demônios não existe, essa é a desobsessão, não é? Mas tem um detalhe que ele acrescentou depois. Olha, de graça recebeste, de graça tem que dar. Então, doar é amar é doar-se. E essa possibilidade que nós temos agora, como parte dos 500, viu, Amadeu? Lá no Monte das Oliveiras, hoje nós temos esse compromisso, né, de fazer com que essa possibilidade de instruir os nossos irmãos agora, nesse processo de recepção deles aqui no plano físico, quando
Pode passar. A gente sabe, viu, que muitos que desencarnam, tá aí, né? Os espíritos, muitos não são atendidos. Muitos são atendidos no mundo espiritual e outros não são. Nem todos estão em condições de ser socorridos no plano espiritual. O que é que ocorre? Muitos são trazidos para o plano físico para receber a fonte amorosa do médium, né, que a gente chama de choque anímico, que é para o espírito se sentir vivo e encarnado novamente e poder acordar. E aí há uma possibilidade de um encaminhamento e um trabalho da espiritualidade que já fez uma reunião complexa com esse povo, não é, para poder despertá-los. E tem aí a possibilidade da gente, como médium, né, entrar para poder fazer esse trabalho com amor. Vamos lá em frente. Bom, mas o que representa o médium dialogador né, na assistência aos necessitados? Veja o que aqui André Luiz, o Chico Xavier e Valdo Vieira, no livro Desobsessão, disseram. Olha, os médiuns esclarecedores ou dialogadores, mantidos no grupo mediúnico sob a condução e a inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados. Então, a gente se colocar no nosso lugar de ser um enfermeiro, de um orientador, né, um inspirador, né, para poder fazer com que esses irmãos acordem. E isso acontece com o quê? Com as emanações do nosso ectoplasma, né, das nossas energias, da nossa mente que vem harmonicamente produzir, digamos assim, as correntes mentais harmônicas para poder fazer com que esse irmão acorde para a vida. Pode passar. Bom, essa é a sua cara, Amadeu, né? Quando você nos dá a aula, né? A gente não podia fugir disso, de que esses passos, né, que ocorrem tanto para o médium que é aflorado, consciente, que sabe que é médium, como aquele médium natural, que isso também acontece, esses passos da mediunidade, não é? E ele pensa que essa situação que está ocorrendo com ele é patológica, é uma doença, e não é. E carece desse estudo que nós estamos falando, que vai obviamente de muita gente, que a ciência espírita, obviamente, das pessoas. E vai acordar que existe uma eclosão da mediunidade, tem uma percepção de fluido, né, que a gente tem que entender como é que funciona esse fluido, está lá no capítulo 14 do livro da Gênesis, item 14, né, aproximação espiritual. Olha aí, tem alguém se aproximando. O contato espiritual, que existe várias maneiras do espírito contactar conosco, um envolvimento espiritual, que é uma atmosfera fluídica que ocorre, e a manifestação. Bom, a partir daí, é mais 500, como diz na linguagem nordestina, né? Aí, a partir daí é que nós vamos fazer o estudo, não é, do que pode ocorrer, né, com o médium e o nosso irmão necessitado. Vamos lá. Bom, na manifestação, o que é que ocorre? Os irmãos arrependidos, né, nós, pelo perdão, que é um auto-perdão, chegam pedindo ajuda. E também impulsionado pela própria espiritualidade, que sabe, dentro de um modelo, vamos chamar assim, de equipamentos mentais, quem é que está naquela condição do arrependimento sincero, né? Do auto-perdão sincero, que diz, ei, isso aí não pode ficar mais aí, não. Que a sinceridade chegou e ele acordou. Mas a espiritualidade diz assim, mas como é que isso vai ocorrer? Tem que ter uma casa, um lugar, onde, diante de uma preparação de reunião no mundo espiritual que já ocorreu, que é completa, uma reunião no centro espírita orientada pela espiritualidade. Os mentores trazem os nossos irmãos necessitados que passam pelo portal energético para o tratamento, recepção dos encarnados e desencarnados nessa reunião, não é? Tem que ter uma prece de harmonização para poder entrarmos no sentimento, né, de amor do mundo espiritual, não é? Palestra instrutiva e educativa com o Evangelho, justamente para a eliminação das causas das nossas aflições. Entre o trabalho de desobsessão, do umbral, da medicina da alma, que não somente é perispiritual esse trato da medicina da alma, mas também a desmaterialização da matéria, da mente da pessoa, que espírito é gente, somos mente, né? O passe, né? A maternidade espiritual, a água fluidificada, está lá na questão 53, lá do Livro dos Espíritos, que nós temos condições pela mente de modificar as propriedades da água, não é? Prece final e uma reforma ímpar,
Porque não basta a gente ter todo esse conhecimento e não se reformar intimamente, que a gente chama de transição planetária interna, para poder a gente modificar o nosso externo, né? Como fariseu moderno que somos ainda. Bom, mas tem esse diálogo com a finalidade, né? Com nossos irmãos, acolher e esclarecer, né? Os que sofrem, à luz do entendimento espírita e do Evangelho de Jesus. Porque na hora que nós falamos em Jesus e falamos de uma parábola, de uma passagem de Jesus, Jesus está na tela mental do nosso irmão, porque a espiritualidade sabe muito bem buscar fazer com que essas energias sejam colocadas na mente da pessoa. E ali, ao acordar, a gente enxerga Jesus, que é o sentimento de amor que todo mundo tem, quando a gente quer fazer, ou tem um sentimento de fecundação de ajuda do próximo. Pode passar. Bom, outro processo que a gente chama de finalidade do diálogo é o aprendizado que nós temos tendo como oportunidade, porque pelo que eles, né, nos dizem, em que se tornaram, o que pensam e o que experimentam os homens de todas as condições, de todos os caracteres. Ou seja, isso é importante demais, a gente, nesse diálogo com os espíritos. Não basta você receber espírito, basta saber qual a mensagem que está ali, dizendo, olha, não faça o que eu fiz. Olha o exemplo que tem aqui. Então, exemplo, já a gente fala sobre esses exemplos. Pode passar. Esclarecer em reunião mediúnica também é clarear o raciocínio, é levar uma entidade desencarnada a modificar os conceitos errôneos, né, distorcidos, cristalizados, com base na doutrina espírita e, sobretudo, permeada de amor. Isso aí é um ensinamento da nossa irmã Sueli Caldas-Schubert, né, no livro Obsessão e Desobsessão, página 141. É bom a gente dizer a fonte para prestigiar nossos irmãos, porque dão esse ensinamento e, às vezes, a gente não quer saber deles, não é? Vamos lá. Bom, mas quem nós vamos atender? Quem são os nossos irmãos que a gente pode considerar assim com o seu perfil, que é o comunicante? Nesse estado em geral, acompanhante de encarnado, dirigente, orientadores, amigo da casa espírita ou do grupo, visitante, aprendiz e outros mais que nós vamos aqui elencar na próxima tela. Pode passar. Bom, são envolvidos nessa reunião espírito que não consegue falar, espírito que desconhece a própria situação, suicida nossos irmãos, espírito alcoólatras e toxomanos, espírito descrente, espírito desafiante, irônico, espírito que deseja tomar o tempo da reunião, espírito dementados, espírito mistificador, espírito obsessores, inimigo do espiritismo, não é? Os medrosos, os galhofeiros, zombeteiros, nossos irmãos, espíritos auxiliares de obsessores, conversação construtiva, aqueles que têm a conversação construtiva, os benfeitores, né? Espíritos sofredores. Deixamos em amarelo, porque é a maioria. Não é? Somos nós. Se a gente se olhar no espelho, não é? A gente está vendo tudo isso em nós, que está aí nessa telinha. Tudo isso aqui em nós temos um pouquinho. E nós estamos tentando, dentro do planeta de provas e expiações em que estamos, nos melhorar, que é justamente o objetivo maior de estarmos aqui na Terra. Pode passar. No livro Céu e Inferno, como nós íamos falando, né? Estão lá as mensagens. Na segunda parte do livro, Kardec teve, juntamente com a pleia de espíritos que lhe auxiliaram, a possibilidade de falar com esses irmãos. Era o trabalho de amor que também Kardec fez, justamente trazendo esses espíritos que se sentiam aliviados nesse momento, de quando começava a fazer, pela evocação, fazer as perguntas, os espíritos se sentiam aliviados. E mais aliviado ainda se sente quando a gente, no mundo espiritual, a gente reconhece nossas faltas. Aí a gente entra no processo de libertação da Terra e começa um processo de refazimento. Então, ele disse dos espíritos felizes como chegaram no mundo espiritual. A gente tem vários exemplos, Chico Xavier, Dr. Bezerra, não é? E outros mais. Espírito em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Mas nós queremos aqui nessa aula colocar como é que nós podemos chegar do outro lado consciente, acordado e feliz. Esse é o procedimento, a intenção, o objetivo principal de uma aula como essa de instrução. A gente chegar acordado e não ficar zanzando do outro lado. Isso vai ser mais, digamos assim, colocado muito bem pelo nosso irmão Quinta-feira, Amadeu, que vai falar das aparições de Jesus como prova da imortalidade da alma, que é uma consciência que nós temos que ter dentro de nós, que nós somos seres espirituais, pensantes, imortais dos universos, moradores do universo, não somos moradores da Terra. Vamos lá.
Bom, mas para que isso possa acontecer, nós temos que ter uma metodologia mínima. Não é fixa, mas tem algumas coisas que são imprescindíveis no processo de recepção dos nossos irmãos. Tratá-lo com amor, tolerância, paciência, está tudo nessa tela aí. E estou fazendo um resumo, porque nós já falamos, e nós estamos fazendo aqui um resuminho das aulas anteriores, para poder ganhar tempo, viu, Lúcia? Na apresentação dos casos. Então, tem aí, ser preciso e enérgico na hora necessária, sem ser cruel e agressivo, né? Receber com atenção e interesse as comunicações, evitar tom de discurso e também as longas preleções, estabelecer em tempo oportuno um diálogo amigo e esclarecedor, ser claro, objetivo, honesto, amigo, fraterno, não é? Não receber a todos como se fosse embusteiro e agente do mal. Somos nós que estamos do lado de lá, não é? Então, é preciso a gente ter paciência, tolerância, porque são nossos irmãos, não é? Passemos para o outro lado. Bom, na recepção do nosso irmão, e aqui como falamos logo no início, cabe um esclarecimento a respeito do choque anímico, né? Os ajustes dos mentores, que existe a necessidade de um filtro das informações para que esse procedimento seja realizado, né? Execução dos ciclos da mentalidade, que foi justamente esse que nós falamos logo no início. Criação de uma atmosfera política muito antes das reuniões, porque os espíritos, o pessoal pensa que os espíritos são trazidos assim de supetão, não tem um planejamento. Tem. O médium sente uma semana antes, 2 meses antes, 3 meses antes, um dia antes, a presença desses irmãos. E eles se aproximam. O que é que acontece? O médium, muitas das vezes, se sente incômodo ou incomodado com a energia. Mas se o médium consciente sabe que está fazendo bem, ele não reclama. Ele sabe que tem uma entidade ali para ajudar. Mas tem que ser um lugar de disciplina, não pode ser em casa. Tem que ter lá essa possibilidade lá no centro, porque tem as energias cuidadoras, protetoras, a disciplina, tudo um conjunto de segurança mediúnica mínimo para poder a gente corresponder ao livro dos médios, que nos ensina essa, digamos assim, a possibilidade de execução da ciência espírita com qualidade, não é? Bom, essa aproximação do espírito nesse estado com suas percepções, impressões e sensações. Pronto, o espírito não sofre dor. Na verdade, a consciência dele, a capacidade dele está na mente cristalizada, que ele está com aquele momento agonizante ainda. Bom, mas aí existe o nós, médios, né, que podemos nos entregar amorosamente, irradiando nosso perispírito, para poder fazer com que esse processo amoroso de choque anímico aconteça. Vamos seguir. Tá aí, ó. Essa tela, né, é importante como a gente irradia o nosso perispírito para poder receber o perispírito do nosso irmão amorosamente, tá? A gente irradia assim, ó. E há uma carreira. Quem tem a dupla vista vê que muitas das vezes o paciente está na instrução, na assembleia, ou seja, na palestra, a gente vê ele correndo e se acopla com o médium. E às vezes esse acoplamento se dá com os espíritos benfeitores, trazendo o espírito no braço, para acoplar bem devagarinho com o médium. Às vezes também tem um choque que é mais, vamos chamar de animado, né, Tadeu? Amadeu? Animado, que uma situação mais, digamos assim, que tem que ter aquele choque mesmo, né, para poder fazer com que aquilo ocorra um aprendizado. Né? Vamos lá. Está chegando para eu passar a palavra para vocês. Tem aí o choque anímico, né, que está mente a mente, né, perispírito a perispírito, através da fusão perispírito do desencarnado com o perispírito do médium, e muitas das vezes é o próprio mentor que faz essa fusão, não é? Nada descontrolado, aí o espírito desencarnado se sente vivo e encarnado novamente, como já falamos. Como? Tá aí. Pode passar. Corpo físico do médium. O espírito do médium, a mente dele, né, recebe a mensagem pelo perispírito do paciente desencarnado e envia para o seu cérebro físico. O cérebro físico, né, decodifica e age reproduzindo as percepções, sensações e sofrimento do paciente. Porque existe aí o querer do médium em fazer essa ponte, vamos chamar o medianeiro entre o intermediário, né? Aqui entra a ação das equipes de doutrinadores e resgates espirituais, porque aí o médium fez sua parte, agora é com a equipe espiritual. Segue em frente. Pode passar, Léo. Está aí, ó. Ação do doutrinador nesse processo. O tratamento da recepção, processo de escuta qualificada, proposta edificadora, segurança mediúnica, à luz do evangelho. Passemos em frente. O tratamento,
Bem-vindo, meu irmão. Aquela conversa que passa. Pode o Espírito falar e não falar. E nós vamos mostrar isso nos casos. O processo de escuta qualificada. Se identificar a palavra-chave para conduzir a conversa, segundo o Evangelho. Não é? A proposta edificadora. É uma proposta que muitas das vezes eu estou morto. Você não está morto, você está vivo. Eu estou com calor, eu estou com frio. Está não. Não é? E a segurança mediúnica que nós já falamos. Que é o psiquismo da equipe encarnada, né? Que tem que estar harmônica. Uma equipe de vidente, de audiente, né, de sustentação, de esclarecimento, de anotações, para poder a gente fazer uma avaliação conjunta de todo o processo dessa reunião, para melhorar o atendimento, tanto de encarnado como desencarnado. Passemos à frente. Tá aí, ações de refazimento, né, da equipe espiritual, no primeiro, é desse jeito aí, ó. Uma cama, tem sempre um ancião, tem equipe de maqueiro que bota lá, não é, para poder dar os primeiros refazimentos. É desse jeito aí. Pode botar. Pode passar. Está aí uma nave que fica em cima do centro, né? Só recolhendo o pessoal. É desse jeito aí que acontece. Com a frechinha que pega e vai levando. Está aqui a casa transitória do Frei Fabiano de Cristo, né? Eu estou falando do Frei Fabiano de Cristo, porque acontece assim, né? Aí leva para essa casa transitória, que aí é um ambiente que a gente chama de linha de frente, onde acontecem os primeiros refazimentos. Depois daí, vai para onde? Pode passar. O Hospital Espiritual Nossa Senhora de Nazaré. Está aí os nossos irmãos todos sendo tratados. À noite, no desdobramento, todos nós que estamos sintonizados no bem, carregamos no nosso perispírito o ectoplasma para poder desbloquear as mentes dos nossos irmãos e fazer o tratamento devido com os aparelhos que não tem na Terra, com os passos magnéticos que nós damos neles, né, para poder começar a acordar e começar um processo de recuperação mental para poder ir para a escola. Vamos lá. Está aí, ó, reinício, né? Escola, trabalho, preparação para a reencarnação. Esse é o processo. Aqui, enquanto a gente estiver aqui na Terra, nós temos um espaço de aprendizado. E a gente tem que se pautar nesse aprendizado. Essa missão nossa de melhoramento, dentro de um tempo disponível, que a gente chama de prazo civilizatório, tem que ser cumprido. Não cumpriu, a gente tem que fazer uma mudança, que a gente chama de transligação, né? Vamos lá em frente. Vamos lá para os casos e procedimentos. Aqui é que é o mais prático. Vamos lá com os diálogos e ameaças, né? O que é que diz o Espírito? Você não é este santo que se diz ser. Vamos começar por esse, porque é o que normalmente acontece, e o Espírito novato, o médium novato, diante de uma circunstância como essa, né, sem um preparo, por isso que não tem que ter improvisação na mediunidade, tem que ser uma coisa séria, né? É uma coisa que a gente não pode chegar a mediunidade. Então, você não é este santo que diz ser. Vamos botar fogo nesta casa. Como você quer morrer? Isso dizendo para o doutrinador. Já pensou o dialogador? Tenho ordem do chefe para acabar com você. Eu lhe conheço. Não é de agora. Pronto, a gente tem que manter a calma. Né? Mantermos a calma. Devemos zelar pela nossa conduta e manter nossa mente confiante nos amigos espirituais que coordenam o trabalho e cuidam de nós. Confiemos na providência divina. Não estamos só na casa espírita que realmente faz o trabalho do bem. Você olha para o lado, tem um bocado de espírito do lado cuidando de você. Agora, você não pode deixar de corresponder com a responsabilidade do mundo espiritual. Tem que ter essa reciprocidade. Ninguém é dono de espírito, nem espírito é dono de gente. Mas a gente tem que ter uma consciência de que existe um trabalho a ser realizado dentro de uma programação espiritual. Vamos lá. Tentativa de desviar a atenção, não é? Ironia, fuga das perguntas, resposta com outras perguntas, envolver todo o grupo na conversa, fazer gracejo para provocar riso, estabelecer diálogo com outro dialogador, cooptar os pensamentos dos demais trabalhadores que pensam em intervir, tentativa de penetração no psiquismo alheio. Ou seja, aí é onde tem que ter muita calma, confiar em Deus, não é? Manter a corrente mental que nós falamos, harmônica, né? Saber que isso pode acontecer, tirar proveito dos ensinamentos desse irmão, né? Não enfrentá-lo, né? Porque na medida que esse irmão vem 1, 2, 3, 4, 5 vezes acompanhando o paciente que trouxe, essa energia vai se dissipando. Porque a energia que se encontra no centro dos médios, da energia que dos benfeitores, vai dissipando, tirando essa energia deletéria, e uma hora chega a razão.
a verdade, porque a verdade liberta. Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Nós somos gente, passemos em frente. Diálogo e fixação mental. Em caso de raiva, revolta, vingança, busque ajudá-lo na quebra, né, em quebrar o ciclo mental, acalmando, buscando tirá-lo da fixação mental. Ou seja, a mente do nosso irmão está cristalizada. O momento agonizante perpassa na sua mente, né? Toda hora, minuto a minuto, segundo a segundo. E aquilo não fica com dificuldade de sair. Ou seja, a mente da gente é um estado de consciência. A gente chama isso de umbral. O que é que nós temos que fazer? Tentarmos conectá-lo com energia de amor, como a lembrança da família, por exemplo. Agora, nunca diga assim. E eu aprendi com isso. Né? Sua mãe está aí. Então, o Espírito disse, eu não gosto da minha mãe. Então, eu fiz outra estratégia. Quem é da sua família que você mais gosta? Aí ele disse, minha mãe. Quando ele disse minha mãe, aí a espiritualidade coloca a mãe na frente dele. Ele desaba. Por que desabou? Porque não tem, você percebendo assim, todos os espíritos que a gente faz essa pergunta, ele diz a mãe. Olha, a mãe. É mãe. É um amor muito lindo. Não é um amor incondicional que se assemelha ao amor do nosso Pai, se assemelha, não é? E o espírito desaba. Isso acontece muito aqui na vida, vamos dizer assim, do plano físico. Quando ocorre alguns assaltos, algumas coisas desse tipo, o que é que a polícia faz? Chama a mãe. O cavalo desaba ou não desaba? Dá as armas, faz tudo, prefere ser preso para não morrer. Mas o pensamento dele, primeiro, é morrer ali, porque ele sabe que pode, enfrentando a polícia, morrer. Mas quando a mãe chega, ele desaba. Ou seja, é um amor, né, que a gente não pode dizer assim que controla. É controlado por ela em relação a nós. Pode passar à frente. Diálogo. O nosso irmão chega com mutilações ou deformações. Via de regra, o desencarnado se apresenta cristalizado na forma como desencarnou. Olha aí. Devemos buscar libertá-los desse sofrimento. Em caso de mutilação, podemos ajudá-los a recompor seu corpo, plasmando uma cirurgia, educações, ou que intuir ser necessário. Ou seja, o que é que ocorre? A mente dele está bloqueada. Né? E nós, nesse momento, né, precisamos dizer para ele, você é igual a mim. Você é igual a mim. Olhe no espelho agora. Quando a gente diz isso e cria uma segurança mínima necessária para ele, ele passa a recompor a mente. E todos nós sabemos que a mente é quem modela o perispírito. E são vários dias de tratamento. Tem uma terapeuta quântica aqui na sala, sabe que nós, no mundo espiritual, precisamos de terapia também, para poder refazer, com esse tratamento, a volta da nossa mente a funcionar adequadamente para poder modelar o perispírito que nós construímos aqui na Terra. Então, o cuidado que nós temos que ter, agora com a pergunta que nós vamos fazer, é que perispírito nós estamos tendo agora? O que queremos lá no mundo espiritual modelado com a nossa mente? E que mente nós queremos ter para poder remodelar esse perispírito no mundo espiritual? Porque é uma conquista que nós estamos aqui, ou também uma aquisição de dependência. Vamos lá, a próxima. A6. Oi. Surgiu um pedido aqui, e eu acho que é um pedido válido. O irmão Gilson aqui está dizendo assim, gostaria em qual categoria se encaixa esse estudo para os irmãos iniciantes? E aí eu vi que muita gente se conectou agora, era bom dar uma respirada aí, esclarecer que esse momento é um momento onde a gente, pensando num pronto-socorro espiritual, é onde a gente está recebendo os irmãos e está fazendo o tratamento daqueles irmãos desencarnados e está dialogando com eles. Por isso que o tema de hoje é dialogando com os espíritos. Então, a gente está... Nós vamos fazer essas intervenções e deixar para todo mundo na sala falar sobre as perguntas, tudo que vão surgir relacionadas ao tema. Mas já adiantando aqui, essa pergunta do Gilson, gostaria de em qual categoria se encaixa esse estudo para os irmãos iniciantes? Em todas as categorias, porque eles vão se precaver e buscar um entendimento consigo próprio, uma responsabilidade de ter se criada para fazer o quê? Um estudo sério, não é? Porque não pode brincar com mediunidade, não pode chegar
a fazer um trabalho sem minimamente um conhecimento, um cego não pode cuidar de outro e vai cair no mesmo buraco. Então, é uma responsabilidade muito grande de saber fazer o que está realmente fazendo. Não só em teoria, mas também praticando. Entendeu? Nosso irmão Leonardo. Então, vamos deixar as perguntas para o final, nós vamos ter um pouquinho de tempo mais para alimentar o nosso irmão Amadeu, está aí doidinho para falar, o Narcilda, né? Nossa irmã Lúcia, e você mesmo, para poder a gente chegar e fazer uma arrematação bem legal, porque senão a gente vai ficar sem a apresentação dos casos. Vamos botar aqui mais 3 casos, e os irmãos agora se deleitam em fazer essa proposta de comentário com o nosso irmão, tá ok? Bom, esse diálogo com o nosso irmão que chega dizendo assim, que estou com dor, né? Estou com calor, dores, estou enterrado no buraco, acorrentado, estou queimado. Olha, essa é a palavra-chave. Que proposta edificadora a gente tem que ter para poder fazer com que a mente seja desbloqueada e dizer que ele não está com dor. A gente chama hoje, você está sendo socorrido, vou chamar o médico para cuidar de você. O médico se apresenta na cara dele, na frente dele. Eu estou com frio. Não está mais, meu irmão. Eu vou botar uma manta em você. Olha, quem é que gosta mais de manta para usar? Se você soubesse a quantidade de manta da nossa irmã Madre Teresa de Calcutá, tanto na fila da sopa, ou nos dias que estão chuvosos, né? No dia que esse irmão chega dizendo que está com frio, ela chega com a manta e bota no espírito. Nós somos gente, e do outro lado nós somos também gente. O que do outro lado nós não temos essa carne, mas do outro lado nós somos igualzinho, gente. Espírito é gente, né? Bom, aqui, eu estou no buraco. O que é que ele vai dizer? Você não está mais. Isso é questão da sua mente. Aí, um passe, não é? Essa segurança que a gente está dizendo aqui, que não está, isso deixa o espírito seguro. Agora, um tratamento só uma vez? Não. 1, 2, 3, 4, 5. Eu conversando com o Goreto Diniz. Vamos aqui buscar nosso irmão Goreto Diniz, que está morrendo de rir, não é? Com nossas intervenções. Uma vez eu perguntei, dona Gorete, logo o iniciante, viu? Agora, voltando para o iniciante lá, a pergunta de Gilson. Por que a senhora está dizendo assim? Eu já lhe conheço, né? Você está aí de novo? Aí eu perguntei a ela disse assim, meu filho, esse daqui já fez 17 vezes aqui. Já expliquei para ele. Pelo papo eu já conheço quem é, fulano. Aí você está conversando com ele? Estou. Então, veja, para o iniciante como eu estava, eu disse, bicho, eu vou buscar um estudo para saber o que é isso. Como é que faz? E hoje eu estou me reportando a ela pelo ensinamento, né, que ela me deu naquele tempo, né, há 10 anos, quando eu cheguei na Casa Espírita, sobre essa possibilidade de se comunicar com os espíritos. Então, hoje, nós estamos repassando o que ela me ensinou. Para poder, aquele iniciante, eu, como estava naquela época, hoje é um melhoradozinho, uma formiguinha, né, que hoje posso muito bem passar isso, dizendo o que ela disse para mim. Mas ela disse também, busque o estudo. Né? Não fique somente com minhas palavras. Tem muitas coisas. A literatura é obrigatória para poder a gente se encontrar com nossos irmãos. Então, outro caso aqui, diálogos confusos. Pode passar. Espírito perdido ou confuso. Podemos sintonizá-lo com entes queridos que possam conhecê-lo e confortá-lo. Caso não aconteça, conecte com dizendo que ele pode ficar aqui e terá um abrigo de trabalho e se gostaria de ficar. Muitos chegam assim nessa situação. Eu estou perdido. Tá, não. Olha aí. Você está aqui na casa do Frei Fabiano de Cristo, Dona Maria do Pão, mas eu não conheço ninguém. Aí aparece sempre alguém na nossa frente e, às vezes, o espírito que está do lado canta o nome da pessoa. Isso é ótimo. Fulano está aí. Olha quem está do seu lado agora. É tanto o espírito que a gente não sabe o nome de ninguém, mas a gente sabe, minimamente, pegar uma chave, a inspiração do espírito que diz no ouvido da gente, uma possibilidade para a gente chegar e dar segurança ao nosso irmão. E ele diz se ser seguro naquele momento, de que alguém da família, um ente querido, um amigo que chega para recebê-lo. E ele reconhece e começa a chorar. Quando começa a chorar, a gente chora também, porque a gente sente o prazer de atendê-lo e também que aquela necessidade daquele irmão foi completada com aquela choque anímico do médium. Não é uma equipe que trabalha, não é? A espiritualidade não pode perder a oportunidade de ser útil. E nós também, porque nós fazemos parte de uma equipe.
tanto do lado de lá como do lado de cá. Vamos lá. Passa esse daqui, porque a gente já contou a história. Espírito que não consegue falar. Como se apresentam? Problema no controle da fala devido a ódio ou desequilíbrio psíquico. Não querer deixar acontecer o que pensam. Não é? Reflexo de doença de que eram portadores antes do desencarne. Procedimentos iniciais. Não insistir para que fale forçando-os com pergunta. A gente tem que deixar o espírito falar. E às vezes, a gente, quando é novato, a gente quer fazer com que o espírito fale. E não, ele não consegue, estar debilitado. 99,99% que chega no centro espírita não consegue falar. Estão debilitado. E a gente quer que o espírito fale. A energia, o pensamento, o que sai da nossa boca, do coração, faz com que ele acorde naquele momento ali. Uma palavrazinha, pronto. É aí que a gente começa a fazer com que ele se enxergue como vivo. Né? Aguçar o seu sentimento para captar o bloqueio da fala. Se ódio, doença, camuflagem, a gente vai entender como é que isso funciona. Lembra da frase primeira do nosso irmão Hermínio de Miranda, logo no início? Quando a pessoa está madura para o perdão, um esclarecimento simples pode tirar ele daquela sintonia, não é? E deixar também de fazer com que aquelas agressões do nosso irmão que está sofrendo possam também ser melhoradas. Então, se melhora o obsessor e o obsediado, né? Vamos lá em frente. Mudez e doença. Esse é um caso, né, que acontece, não é? E para resolver uma situação como dessa, como novato, não é fácil. Não é? Eu estou falando de novato, mas é para acordar, porque ali a gente chama de novato, mas tem um espírito velho, antigo, milenar, que precisa ser somente acordado. Se for o caso de mudez, o comunicante fará sinais habituais. O quê? O que ele aprendeu aqui? Sinais, né? Leituras. E, às vezes, o próprio médium, o que é que acontece? Ele diz o local da dor. Não é? Com as afeições que a gente chama aqui do corpo. Ele faz os movimentos do corpo, não é? Que ele está reproduzindo. Então, a gente vai entender isso. É o mudo. Aí que a gente vai dizer para ele, você consegue falar, meu irmão? Isso foi na Terra. Não está mais assim, não. E o espírito começa, aí depois daqui a pouco ele fala. Pronto. E começa a chorar, porque ele conseguiu falar. Conseguiu, né? Vamos lá. Quando o ódio impede o diálogo, o espírito deixa transparecer o estado em que se encontra pela postura, gesticulações ou vibrações do médium. Ou seja, gesticulando às vezes, com palavras de baixo calão, não é? Com impressões não muito boas, dizendo que tudo que você possa imaginar aí na sua cabeça agora com o médium, e a gente tem que ter com tranquilidade para absorver isso. E às vezes falando tanta verdade para nós, né, dizendo que nós somos aquilo e nós somos mesmo. E a gente pensa, a gente não pode brigar com o espírito, não é? Como proceder? Utilizar a palavra de reconforto e amor, mesmo numa situação de que a gente estejamos importunados com palavras de baixo calão, né, que está com tanto ódio. E às vezes o ódio é com o próprio doutrinador, porque a gente também recebe irmãos que nós magoamos, não é? E a gente tem que ter essa perspicácia de estar com a possibilidade de pedir perdão, porque nós estamos agora no estado da razão formatando isso, e a gente tem que ter essa qualidade dentro de nós para pedir perdão. Se não fala para não ceder a possibilidade de mudança de atitude, é aconselhável deixá-lo à vontade, entrega o socorro à equipe espiritual, chamar a equipe, ele vem outras vezes, traz o paciente que veio com ele, né? Aí a gente mostra para o paciente que ele tem que mudar a sua postura, porque o primeiro tratamento é do obsediado, não é do obsessor, não, nosso irmão, não. É o obsediado que, mudando o seu comportamento, ele muda a energia. E essa energia muda também o nosso irmão, que chamamos de obsessor, e às vezes nós chamamos esse nome inadequadamente, né? Porque tudo se bota a culpa no obsessor, e não é, somos nós, né? Que às vezes pisamos na bola e queremos colocar a culpa no irmão. Bom, os que desconhecem a sua própria situação, não têm consciência do que estão no plano espiritual, não sabem que morreram, ou seja, o corpo físico,
Em vários locais onde viveram, dentro do caixão, dentro de casa. Daqui a pouco, nossos irmãos vão passar aqui situações que acontecem das crianças. Por isso que é importante dessa vigilância com nossas crianças. Eu estou vendo o meu avô, a vovó, está dentro de casa, pegou o controle, né? Quer mudar o jogo do Vasco para o Flamengo para o Vasco. Olha aí, acontece demais. Vamos proceder. Tirar essa imutação que está na cabeça, né? Bom, tem vários casos que a gente podia contar aqui, mas o tempo não é disponível para isso. Como proceder? Deve-se entrar em contato com a entidade, participar da sua dor, consolá-la, dar-se uma oportunidade para ela da lógica, não é? Fazer com que ele entenda os ensinamentos de Jesus. Pronto, nós vamos dar uma paradinha aqui e agora vamos começar o treinamento, não é? O treinamento é agora, para poder os nossos irmãos que estão em casa dizer para si o que é que eu posso fazer para melhorar o atendimento comigo mesmo e com os irmãos desencarnados que chegam no centro, que estão chegando nas casas agora que nós estamos no processo de confinamento. Aqui nós todos temos uma equipe espiritual. Ninguém está sozinho. Então, coordena aí quem vai falar, Leonardo. É você que vai dizer agora o que cada um da sala, os nossos irmãos Amadeu, Nacilda e Dona Lúcia, que vão tratar esse assunto agora. Vamos passar a palavra, né? Vamos passar a palavra para o nosso irmão Amadeu, e aí depois a gente passa para a Lúcia e, por fim, para a Nacilda. Amadeu, com você. Ok, Leonardo. Assim, eu quero agradecer a oportunidade que o Assis nos proporcionou, essa beleza de exposição. Assim, na verdade, ele fez uma viagem na prática mediúnica que ele vivencia no dia a dia. Ele se pautou nos livros, etc., mas ele tratou principalmente da sua experiência. O que acontece lá no Fabiano de Cristo, lá no Maria do Pão, ele descreveu aí com uma propriedade extraordinária. O que acontece? O que ele faz, o que ele vê, o que ele ouviu, o que ele aprendeu, ele nos trouxe aqui nesta noite. Muito rica a sua exposição, Assis. Parabéns pelos seus ensinamentos. Não quero lhe auxiliar com elogios, mas quero agradecer a oportunidade que você nos deu, a mim e a todos os que estão nos acompanhando, de descrever a prática mediúnica, como acontece. O que é que acontece numa reunião mediúnica? Ou seja, quando eu falo em reunião mediúnica, estou me referindo a um trabalho de desobsessão. Os irmãos são levados ali em estado de sofrimento atroz, e o nosso irmão Assis descreveu o que acontece. O trabalho que é feito no mundo espiritual, o trabalho que é feito pelos médios, juntando essas duas equipes, espiritual e encarnados, dão assistência aos irmãos necessitados, encarnados também e desencarnados. É isso que é a Serra de Jesus na casa espírita. É claro que cada tem uma metodologia diferente. É muito provável que outras casas ajam diferentemente. Mas esse é o procedimento que o nosso irmão Assis, o Leonardo, nossa irmã Lúcia, etc., fazem lá no Fabiano de Cristo e na Casa Maria do Pão. E é ali onde ocorrem as inúmeras dezenas, centenas e milhares de atendimentos aos irmãos necessitados. É como a espiritualidade leva aqueles necessitados. Ele descreveu aí uma infinidade de situações, e nós levaríamos aqui um mês para descrever cada uma, se fôssemos tratar das minúcias que ele fez aí um apanhado e jogou para a gente as suas experiências. Para a gente debulhar tudo isso, levaríamos aí um mês conversando sobre essas coisas. Mas o caminho é esse, assim. Quero parabenizá-lo e agradecer a oportunidade, porque você nos trouxe à luz da doutrina espírita, do que você faz lá na sua casa, como só atender os irmãos encarnados e desencarnados. Isso é maravilhoso. Muito obrigado, meu querido irmão. E às ordens. Minha irmã Lúcia. Boa noite a todos. É sempre um prazer a gente poder compartilhar, né? Estar sempre estudando, estar sempre buscando informações. E agradecer a presença de vocês também, queridos irmãos, Amadeu, nunca mais tinha lhe visto, Nacilda, Leonardo, que está sempre com a gente, e Assis, sem palavras, né? Eu sei que você fez o mais rápido possível, compactou bastante, né, esse estudo aí, para a gente poder trazer para os nossos irmãos algumas informações. É bem verdade que quando a gente não tem muito esclarecimento a respeito de um tema, por exemplo, os nossos internautas, pessoas que estão
nos assistindo pela primeira vez, podem estar cheios de questionamentos, cheios de dúvidas, mas eu queria deixar só uma mensagem, né? E eu queria deixar essa mensagem baseada no que nos traz Madre Teresa de Calcutá. E ela diz assim, olha, nós nunca devemos, na verdade, permitir que ninguém saia da nossa presença sem levar alguma coisa, sem se sentir melhor. Então, o importante, seja esse alguém encarnado ou desencarnado, que a gente possa levar uma mensagem que possa transformar essa psicosfera dessa pessoa, né? Esse campo energético dessa pessoa, para que ela possa se sentir melhor, para que ela possa entender que existe uma forma de estar feliz, de poder ter um consolo, um conforto, que foi exatamente essa mensagem dessa noite, né? Foi uma mensagem de consolo, de conforto, que todos nós precisamos trazer a todos aqueles que passam no nosso caminho. Até porque cada um que passa no nosso caminho passa sozinho, mas não nos deixa só. Sempre deixa um pouquinho de si e nos leva um pouquinho de nós. Então, esse é um fragmento de uma poesia, mas que a gente pode trazer isso para a nossa realidade, para a nossa verdade. Não ficar assim impressionado. As pessoas, por exemplo, que estão chegando pela primeira vez, falar com o espírito, poxa, mas que coisa é essa? Todos nós, né, estamos aqui como espíritos, vivendo simplesmente uma experiência material. Se você tirar essa parte espiritual, o corpo fica sem vida. E não tem como você conversar com alguém que não tem vida. Então, é pensar por esse patamar para que a gente possa entender que todos nós somos espíritos também, né? Que nós estamos aqui com essa experiência tão maravilhosa. Então, conversar uns com os outros já tira um pouquinho esse medo, né? Da gente poder compreender e entender os nossos irmãos que chegam para nós, sejam eles encarnados ou desencarnados, e poder levar essa mensagem que é a nossa querida irmã Madre Teresa traz para todos nós. Então, fica aí essa minha reflexão e essa minha participação, agradecendo mais uma vez a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês, para que a gente possa cada vez mais nos fortalecer, principalmente num momento como esse, né? Que é preciso a gente ter esse sentimento, desse abraço fraterno, em qualquer oportunidade da nossa vida, para que a gente saiba que nós nunca estaremos só. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lúcia. Aproveitando um pouco das suas palavras, lembrando que nós somos filho de Deus. A gente diz que Deus é nosso Pai. Então, se Deus é nosso Pai, todos nós somos irmãos. Se é diálogo com os espíritos, ou com encarnados ou desencarnados, é um diálogo com nossos irmãos. Então, nada que seja mais tranquilo, nada que não seja, que não podemos fazer com amor, tá certo? Vamos lá passar para a Naceuda. Naceuda, minha irmã. Mas que maravilha, né, esse estudo de hoje. Deixou bem claro, meu irmão Assis, uma grande aula, meus parabéns, que cada vez mais mostra, agora me fez lembrar, estava lembrando aqui, de irmão Bezerra. Uma vez eu fui falar com ele, era com o irmão Cecílio. Aí eu dizendo a ele que eu tinha medo de falar com o espírito. Eu disse, irmão Bezerra, eu tenho medo, como é que eu vou falar? Ele disse, minha filha, isso vai acontecendo naturalmente. Vai chegar um tempo que você vai estar conversando com eles que você nem sente. E realmente, as coisas vão acontecendo naturalmente, sabendo como nosso irmão Assis falou. Amanhã somos nós que estamos lá do outro lado. Aqui hoje nós estamos encarnados, né? Servindo de instrumento para que os nossos irmãos venham e socorra esses irmãos, né? Mas amanhã a gente estamos lá do outro lado. E também vamos estar como espírito. E talvez até precisando, né? De ajuda também. Então, isso foi muito esclarecedor a mensagem de hoje, para que a gente possa perder esse medo de conversar com os irmãos, né? É natural que de início, logo quando está se chegando,
é uma coisa que é assombroso mesmo. Ninguém quer conversar com o espírito, quer lá conversar com o espírito, né? Mas depois a gente vê que a gente está conversando com o irmão, como nossa irmã Lúcia falou e Leonardo completou. Todos nós somos irmãos. Estamos aqui em matéria hoje, mas amanhã mais outro fomos espírito. Amanhã vamos desencarnar, amanhã, sei lá que hora, vamos voltar, vamos ser espírito, vamos estar como espírito, sem esse evutório. E essa aula de hoje foi justamente nos mostrando como é feito um trabalho de desobsessão, de socorro, de conversa, de diálogo com o espírito. Para que quantas vezes, né, chega até nós um irmão precisando justamente de ajuda e muitas vezes a gente com medo mesmo impede de ajudar. Mas foi muito boa a aula e agradeço mais uma vez estar participando desse momento. Cada vez mais eu estou aprendendo com vocês. Daqui a pouco, assim, eu vou estar chamando você Tia Assis, fazer com Tia Assis. Mas muito obrigado, viu, meus irmãos? Aprendo com cada um de vocês e hoje foi muito bom. Muito obrigado por essa oportunidade que eu estou tendo de poder aprender e ajudar no que tiver ao meu alcance. Só uma palavrinha com o nosso irmão Amadeu. Amadeu, a gente tem um compromisso, você sabe, acho que uns 5 anos, não é que a gente poderia fazer uma abordagem sobre o tema perispírito, né? Eu acho que esse compromisso nós não perdemos ainda. Tá certo? Então, tem algumas perguntas aí, eu acho uma ou duas, vamos colocar para o nosso irmão. A gente tem ainda mais 10 minutos, viu? 10 a 12 minutos, para poder a gente alimentar aqui alguma discussão, para prestigiar o nosso irmão internauta que está lá. Eu estava procurando uma pergunta aqui. A primeira pergunta foi a de Gilson, que de certa forma foi respondida, mas eu acho que é importante retomar, tá? Com alguns pontos. Ele coloca do que é que se trata, né? Do que é que a gente está falando? Onde é que se encaixa esse estudo? Então, vamos considerar que eu sou uma pessoa em tratamento, estou visitando a primeira vez ao centro espírita, e por que eu tenho que prestar atenção nesses diálogos? O que é que esses diálogos, esses casos aí trazem para mim? O que é que vocês acham? Vocês podem comentar, e aí eu começo pelo irmão Amadeu, como bem Assis colocou. Muito bem, Gilson Paiva, muito obrigado pela pergunta inteligente e a oportunidade de a gente poder tecer algum comentário. Veja bem, isso que assim você está perguntando refere à educação da mediunidade, do médium. O médium, com esses recursos, mas é como se ele precisasse fazer um treinamento para poder utilizar os dons que possui. E esse treinamento passa justamente pelo estudo e educação da sua mediunidade. Você é um médium natural, você vê, ouve, você sente, você psicofona, você psicografa e etc. Se educar esses recursos para saber quando, onde e como utilizá-los. Isso chama-se educação da mediunidade. Existem casas que fazem o estudo mediúnico em cima dos livros da codificação e reuniões práticas, envolvendo os trabalhadores, aqueles que estão em condições de participar dessa atividade, pega aqueles médios que chegam, inclusive, em situação de sofrimento, envolvidos por irmãos perseguidores, e já leva direto à atividade mediúnica, onde o irmão é trabalhado, é tratado como Assis. É uma metodologia. Uma outra metodologia é você fazer o estudo da educação da mediunidade, paralelo ao estudo do ESD, estudo sistematizado da doutrina, passando por aquelas etapas que Assis mostrou lá no início. Aliás, a harmonização, que é o introdutório, depois passa pela percepção do fluido, pela aproximação, pelo diálogo, pelo envolvimento e a manifestação.
Nessa metodologia, você só vai ter contato com o irmão espiritual lá na manifestação, porque até então você não tem contato com a reunião mediúnica. Você vai estudar, vai fazer a prática, você vai ter o período do estudo, vai ter um período da prática, mas você não dá passividade psicofônica ou psicográfica, porque é você treinando como controlar a intervenção do espírito sobre você. Em outras casas, aí o irmão é levado para a reunião mediúnica e ele aprende na prática, fazendo, ele aprende fazendo. Diferencial. Foram os exemplos que Assis deu. O irmão chega lá e aprende fazendo. Então, são duas situações, mas no cômputo geral se refere à educação da mediunidade, que pode ser esse tratamento simultâneo com o aprendizado, automaticamente, ou pode ser o estudo da educação da mediunidade, dividido em período de 6 meses, até chegar lá na prática mediúnica, senhor de si, conhecendo o que tem, sabendo como utilizar esse recurso, como fazer todo esse processo que Assis descreveu, ele vai aprendendo de 6 em 6 meses, ele muda de estágio até chegar à manifestação. Portanto, no nosso entendimento, a referência é com relação à educação da mediunidade. Ok? Obrigado, Amadeu. Lúcia, quer complementar? A única complementação, diante de tudo que foi colocado, né? Até por esse ícone que está aqui, Amadeu, que tem uma experiência muito grande dentro dessa área, né? Eu posso dizer assim que eu ainda estou começando. Eu só poderia ressaltar e colocar em destaque um pouquinho também a questão da responsabilidade e disciplina, que são situações que, mesmo quando a gente está iniciando, mesmo quando a gente está dentro de um processo que a gente desconhece um pouco, a gente precisa ter responsabilidade, porque tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz, de alguma forma a gente vai ter que responder por isso, né? Então é importante que a gente possa fazer aquilo com muita responsabilidade e com muita disciplina. E para isso existem os mentores espirituais e os mentores materiais também, né? Que a gente pode fazer uso deles para pedir socorro, para pedir orientação, para pedir instrução e conduzir a nossa vida da melhor forma possível. Até porque ninguém vai ser considerado injustiçado, né, por aquilo que fez e que não deveria ter feito. Na consciência de que aquilo que foi feito não era o adequado a ser feito. Então é importante que a gente possa ter essa clareza também, né? De ter a consciência da clareza das nossas atitudes, das nossas decisões frente a qualquer situação, especialmente um tema como esse, né? Então seria isso. Obrigada. Obrigado, Lúcia. Nacilda, você quer complementar alguma palavra? Pensando aqui em falar, os irmãos já adiantaram, né? Graças a Deus já deram E é tudo isso que nosso irmão Amadeus falou, nossa irmã Lúcia completou, e eu acho que o estudo por isso que é fundamental o estudo na vida do médium, né? É fundamental, né? Porque através do estudo vem a responsabilidade, a disciplina, o compromisso, o conhecimento de saber como se comportar diante de uma situação como essa, né? E eu só tenho que falar isso porque nossos irmãos já falaram muito bem aí, né? Dentro da resposta para o nosso irmão Gilson. Passa a palavra. Eu compreendo. São pessoas que têm muito conhecimento e muita vivência na doutrina espírita, né, Nossa de Lúcia? Eu entendo. Eu queria complementar um pouquinho. Eu sempre, quando converso, eu acho que eu sou aprendiz de Assis e eu sou adepto da medicina preventiva da alma. Então, eu complementaria só que tudo que foi falado aqui, como Assis já disse, é medicina preventiva da alma.
E uma outra coisa é o ensinamento de Jesus, amai ao teu próximo. Então, eu falei que somos todos irmãos, filhos de Deus. Então, que a gente trate os nossos irmãos com amor, né? Então, é uma forma de a gente ver casos, apesar de não ter citado o nome, mas casos reais, de situações que acontecem. E essas situações, elas têm que ser tratadas com amor. Porque, como os internautas comentaram aqui, hoje a gente está recebendo, a gente está conduzindo alguns irmãos desencarnados, amanhã podem ser nós, por algum motivo, dentro da vida, ela pode nos levar a uma fraqueza, a um momento onde a gente possa ser levado a um processo como esse, né? Então, que a gente trate com amor o próximo, sempre. Eu agradeço muito as palavras de Assis, ele conduziu de forma brilhante o resumo da aula passada e acelerado, acelerou porque a aula passada foram 1 hora só fazendo aquela parte teórica e depois entrou nos casos práticos, e aí a gente acelerou mais ainda para poder abranger os casos, a maior quantidade de casos possíveis. Agradeço muito ao irmão Amadeu por revê-lo, é um irmão que eu tenho um grande apreço e que a gente já teve um contato. E aí, seja bem-vindo às quintas-feiras, meu irmão Amadeu, faça as palavras de Assis as minhas, seja muito bem-vindo, tá certo? É sempre muito bom revê-lo. E as irmãs Lúcias e Nacilda não tem nem o que falar, né? A gente está aqui em contato sempre, então é um prazer em estar aqui nesse estudo hoje de noite com vocês. A gente agradece muito. Passo a palavra para as considerações finais de Assis, e aí depois eu vou para os avisos, e aí a gente passa a prece final. Bom, primeiro agradecimento, porque a gente falando com os irmãos do outro lado, a gente que tinha dúvida a respeito da certeza da imortalidade da alma não tem mais. Então, é uma situação que deve permear para poder fazer com que chegue a toda a humanidade. Que a mediunidade é da organização humana. E toda a humanidade não vai, digamos assim, escapar dessa possibilidade, porque é a única forma de fazer com que o processo de humanização do homem, não é, tenha na mente a certeza dessa prova da imortalidade da alma dada por Jesus, nosso irmão, que veio provocar em nós uma possibilidade de acordar para o amor e para a verdade, que é construir justamente o reino de Deus dentro de nós. Não é? Uma aliança pela boa nova foi nos chamada. E a gente não pode, dentro das montanhas que nós criamos, dentro da mente, o egoísmo, vaidade, orgulho e tal, colocar como obstáculo primeiro, né, para poder, digamos assim, não responder com qualidade esse chamamento. Então vamos tirar essas coisas ruins de dentro de nós, né, que os próprios irmãos, e eu, você, nós que estamos assistindo, denotamos diante de um diálogo como esse que nós conseguimos até nos rever, para poder entender que nós podemos melhorar com as lições dos irmãos que trazem conosco as mensagens, né, dos livros, dos irmãos que se comunicam conosco. Então vamos voltar à verdade, tirar a máscara que cada um de nós temos e colocar a verdade na frente e seguir os passos do nosso irmão Jesus. Não é isso? Muito obrigado a todos e que cada um de nós tenhamos a possibilidade, como lição com essa, provocar a si mesmo, com respeito. Qual é o respeito que eu quero para mim mesmo nesse momento? Não é? Tem um alicerce. Pratiquemos o Evangelho do Cristo. E perguntar todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, que Cristo vive em mim, que Cristo vive em nós, para poder a gente não sair dessa sintonia da verdade, do amor. Grato a todos pela oportunidade. Obrigado mais uma vez a vocês. Passemos aos avisos. A Casa de Caridade São Francisco de Assis, Gilson,
com o Gilson aí. Segunda, quarta e sábado tem os estudos às 8h15 pelo Zoom, tá? Domingo teremos uma live solidária, um ao vivo solidário para as nossas grávidas, que é um projeto que a Casa Frei Fabiano de Cristo Maria do Pão tem, que a gente evangeliza, digamos assim, não só as grávidas, mas os futuros bebês, as futuras crianças que estão para chegar nesse mundo. E aí é uma live solidária, tá? Onde nossa irmã Lúcia vai tratar o tema Renunciar Dói. Então, estão todos convidados, domingo, dia 5/7, às 18 horas, aqui no YouTube, para a gente fazer essa reunião. E aí ela pode até falar um pouco mais, se ela quiser. Sinta-se à vontade, minha irmã. Vai ter um sorteio, ela pode falar desse sorteio. Como é que faz, a gente vai estar em breve falando. Mas, Lúcia, quer falar do sorteio? Sim, vou falar um pouquinho. O sorteio, ele surgiu hoje, né, com essa oportunidade das pessoas que forem participar. Aí vai ter um critériozinho de participação, tá? E a gente vai colocar esse critério para que as pessoas possam, então, serem agraciadas e contempladas nesse sorteio. O sorteio eu vou sortear 3 sessões de terapias sistêmicas integrativas, dentro da modalidade de terapia vibracional quântica, e é preciso que você possa fazer 3 coisas para participar desse sorteio, tá? A primeira coisa é você ir lá no Instagram, né, e dar uma curtida na página. A segunda opção é para que você possa também convidar alguns amigos para participar, né, dessa live. E a terceira, se eu não me engano, a gente ainda vai colocar aqui, né, para vocês ficarem mais sabendo, terem doado as fraldinhas para os bebês, que já estão nascendo, os nossos irmãozinhos já estão chegando por aí, e precisam, então, das fraldas descartáveis, e é todo um material, né, que é arrecadado, mas nesse momento a gente vai fazer essa live com esse objetivo de arrecadar as fraldas para formar um kit enxoval para que essas mães que estão vindo com seus bebês agora possam ter o mínimo necessário ao sair da maternidade para que elas possam dar essa assistência a esses irmãos que estão chegando. Tá bom? Então eu Obrigado. vou encerrar com a prece final. Isso, com a prece final. Lembrando que essas regras elas estarão no Facebook e no WhatsApp. Então, se cadastrem lá no grupo para ficar por dentro dessas regras para poderem participar do sorteio. Lúcia, prece Então, final. Eu vou fazer uma prece, pedindo permissão até aos nossos irmãozinhos, os alcoólatras anônimos, né, já que foram colocadas tantas situações desafiadoras aí. E eu vou fazer, então, essa prece com essa meditação dos alcoólatras anônimos, tá bom? Para que a gente possa refletir sobre isso. Começa assim: concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que nós não podemos mudar, coragem para modificar as coisas que nós podemos, e sabedoria para distinguir uma das outras, em um dia de cada vez. Obrigada a todas, muita paz, muita luz, e que Jesus nos abençoe e nos guarde, e que o Mestre de todas as coisas nos conduza no caminho que precisamos seguir. Assim seja. Que assim seja, irmã Lúcia. Muito obrigado a todos. Agradecemos mais uma vez ao irmão Assis, à irmã Lúcia, Nacilda, irmão Amadeu, por essa noite de estudos. Fiquemos todos com Deus. Até amanhã.